Algo deu muito errado naquele momento. Makoto acreditava que estava tomando a decisão certa, mas aquela escolha silenciosa acabaria mudando completamente o destino do mundo. E o mais assustador, quase ninguém percebeu. Porque o maior erro de Makoto não foi uma batalha perdida. Não foi confiar na pessoa errada. E nem usar poder demais. Foi algo muito mais simples. Algo que parecia insignificante. E é exatamente por isso que ele pode acabar pagando o preço mais alto. Mas para entender isso, precisamos voltar para um momento que passou despercebido por quase todo mundo. Quando Makoto foi invocado para aquele mundo, tudo já começou errado. A deusa simplesmente o rejeitou. Disse que ele era feio demais para ser um herói. E em poucos segundos, Makoto foi descartado, abandonado, jogado para longe da civilização. Mas o que a deusa não imaginava é que aquele garoto rejeitado possuía um poder absurdo. Um poder que ninguém naquele mundo estava preparado para enfrentar. E foi aí que tudo começou a mudar. Perdido naquele mundo estranho, Makoto conheceu Tomoe, uma entidade antiga, extremamente poderosa. E mesmo assim, ela decidiu fazer um pacto com ele. Isso por si só já era algo absurdo. Mas aquilo foi apenas o começo. Logo depois, veio Mio, outra criatura monstruosamente forte. E em pouco tempo, Makoto estava cercado por aliados capazes de destruir nações. O problema, Makoto não parecia perceber o que estava realmente acontecendo. E isso seria perigoso, porque enquanto Makoto acreditava que estava apenas tentando viver em paz, algo muito maior estava se formando ao redor dele. Uma nova cidade, um novo território, uma nova força no mundo. Sem perceber, Makoto começou a construir algo que parecia mais um império do que um refúgio. E foi nesse momento que surgiu o verdadeiro problema. Makoto não estava apenas ficando forte. Ele estava se tornando uma ameaça. As outras raças começaram a perceber. Os humanos começaram a desconfiar. Até os deuses começaram a observar. Porque ninguém acumula tanto poder assim, sem chamar atenção. E mesmo assim, Makoto continuava agindo como se fosse apenas um comerciante tentando sobreviver. Mas tem um detalhe que muita gente ignora. E que revela o maior erro dele. Makoto nunca tentou entender o medo que ele causava. Para ele, tudo era simples. Ele queria paz. Queria proteger seus aliados. Queria viver tranquilo. Mas o mundo não funciona assim. Quando alguém possui poder suficiente para destruir exércitos, a paz deixa de ser uma escolha pessoal. Ela se torna um equilíbrio frágil. E foi exatamente nesse momento que tudo começou a sair do controle. Porque quanto mais Makoto tentava evitar conflitos, mais ele acumulava poder, mais seguidores, mais influência, e isso criava um efeito inesperado. O mundo começou a girar ao redor dele, mesmo que ele não quisesse, mesmo que ele não percebesse. Mas o pior ainda estava por vir. E aqui acontece algo que muda completamente a forma de ver essa história. Makoto nunca quis ser um herói, mas também nunca quis ser um vilão. Só que existe um problema. Quando alguém se torna poderoso demais, o mundo obriga essa pessoa a escolher um lado. E Makoto continua tentando evitar essa escolha. Esse é o erro. O maior erro dele. Se você curte descobrir esses detalhes escondidos dos animes, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque essa história fica ainda mais perigosa daqui pra frente. Quanto mais Makoto cresce, mais o mundo começa a reagir. A deusa que o rejeitou ainda está observando. Os heróis escolhidos por ela continuam agindo. Reinos estão se movimentando. Guerras estão acontecendo. E no meio de tudo isso, Makoto continua tentando fingir que não faz parte desse jogo. Mas faz. E muito mais do que ele imagina. Porque, sem perceber, Makoto criou algo que pode quebrar completamente o equilíbrio daquele mundo. Uma cidade independente. Um exército de monstros. Aliados extremamente leais. E um poder que continua crescendo. Tudo isso fora do controle da deusa. E isso é algo que aquele mundo nunca viu antes. Mas tem um detalhe ainda mais assustador. Makoto ainda acredita que pode resolver tudo apenas sendo gentil. E é exatamente aí que mora o verdadeiro perigo. Porque o mundo ao redor dele não é gentil. Reinos caem, guerras começam, deuses manipulam tudo. E enquanto isso, Makoto continua tentando evitar conflitos. Só que esse tipo de poder sempre cobra um preço. E isso nos leva de volta ao momento do começo. Aquele pequeno detalhe que quase ninguém percebeu. O maior erro de Makoto nunca foi usar poder demais. Foi acreditar que poderia permanecer neutro. Em um mundo onde todos estão lutando por controle, neutralidade não existe.
Mais cedo ou mais tarde, alguém vai forçar Makoto a escolher um lado. E quando esse momento chegar, o mundo inteiro pode mudar. Porque se Makoto decidir lutar de verdade, talvez ninguém seja capaz de pará-lo. E é por isso que aquele pequeno erro pode acabar se tornando a maior catástrofe daquele mundo.